E aí, pessoas, beleza? Tudo tranquilo? Professor Tiago Ferreira, professor de Biologia, e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Na videoaula de hoje, uma aula sobre o filo dos poríferos dentro do reino animal. Pega o seu material de estudo e bora para a aula! Bom, galera, essa daqui é a nossa segunda aula dentro da nossa playlist de zoologia. Na primeira aula eu coloquei alguma coisa a respeito sobre características gerais dos animais, onde a gente faz a análise de uma árvore filogenética dentro desse grupo. E nessa aula a gente começa a estudar todos os filos, né, que são importantes a título do Enem. Então, nessa primeira aula nós vamos estudar os poríferos, onde nós encontramos as famosas esponjas do mar. Beleza, o nome porífero ele faz uma referência, né, ele tem uma etimologia ligada ao latim, que quer dizer portador de poros. Nós temos aí aproximadamente dentro do filo, né, em torno de 7.000 espécies de animais que já foram descritas, e todos eles são encontrados em ambientes aquáticos, na sua maioria em ambiente marinho. Dentro do filo animal, do reino animal, eles são os indivíduos mais simples, aqueles indivíduos que apresentam, né, um grau de complexidade muito baixo. Então eles são a base dentro, né, do reino animal. Tranquilos? Então vamos lá. Como eu disse, eles são de ambientes aquáticos e eles são sésseis. É interessante que você guarde essa informação. Eles são sésseis na fase adulta. O que é um animal sésseo? É um animal que vive fixo, preso ao substrato. Na fase larval, ou seja, a larvinha deles, ela é móvel, ela tem livre natação, até encontrar em um local seguro, né, um substrato para ela poder se desenvolver, tá? Uma coisa bastante interessante dentro do filo dos poríferos, é que eles não formam tecidos verdadeiros. Então, dos 9 filos que nós iremos estudar, é o único grupo que não tem, né, a formação de tecidos. Eles apresentam células especializadas, mas que de uma certa forma trabalham meio que independente, tá? Então a gente costuma classificá-los em um grupo à parte chamado de parazoários, que são indivíduos que ainda não apresentam essa formação de tecidos verdadeiros. Na sua grande maioria, eles são assimétricos. Então, assim, a simetria ela foi muito importante dentro da escala zoológica, ajuda a organizar principalmente a estrutura corporal do indivíduo. Então, quando você fala que o indivíduo ele possui uma simetria, significa dizer que ele possui um plano de corte aonde nós formamos lados simétricos. Então, se você lembrar da nossa aula de introdução, um indivíduo que possui simetria radial, ele possui vários planos de corte formando vários planos simétricos. E simetria bilateral é um indivíduo que apresenta apenas 2 planos de corte. O assimétrico significa dizer que ele não consegue ter um plano de corte definido que caracterize essa informação. Então, na sua grande maioria, são assimétricos. Em termos pelo fato de viverem fixos a um substrato, eles são classificados como animais filtradores. Então, eles possuem um grupo de células exclusivas, chamadas de coanócitos, que são células flageladas, que ao movimentar os seus flagelos, provoca-se ali um fluxo de água, e aí quando a água passa, eles conseguem capturar partículas alimentares. E é interessante já ressaltar que a origem do grupo dos poríferos ela está muito associada a um grupo de protozoários coloniais chamados de coanoflagelados, onde eles apresentavam ali uma célula flagelada muito semelhante, né, um conjunto de células, né, vivendo em associação colonial, muito semelhante à estrutura de um coanócito. Então, basicamente, os coanócitos têm a função, né, de promover a filtração. Então, eles provocam um fluxo de água pelo interior, né, da esponja, e com isso eles conseguem capturar alimento. Então, eles vão proporcionar a nutrição. E falando nisso, né, eu comentei, a estrutura corporal é muito simples. Então, a estrutura de um porífero, de uma esponja, ela basicamente é dividida em 3 pontos. Então, você tem os poros,
que é por onde a água vai estar entrando na estrutura corporal de um porífero. Aí ela vai circular por uma região que a gente chama de átrio ou espongiocele. E aí essa água então vai sair por uma abertura chamada de ósculo. Então já coloquei um esqueminha para você ali, ó. O fluxo da água no interior de uma esponja é poros, átrio e o ósculo. Então, quando a água faz esse percurso, eles conseguem capturar partículas alimentares e também capturar oxigênio para a realização das trocas gasosas. E eles eliminam também, né, excretas que foram produzidas pelo metabolismo, liberam gás carbônico e também, né, vão liberar ali os gametas através dessa abertura. Então, grave essa informação, foi perguntado muito. Apesar dele não ter uma formação tecidual, né, assim, específica, ele possui grupos de células, né, que apresentam um trabalho específico. Então, se você pegar um pedaço aqui de um porífero e você der um ampliar, você consegue encontrar 3 regiões que poderiam ser comparados a tecidos, mas 3 regiões distintas. A parte externa, então ela estaria representando esse momento, ela é revestida por um grupo de células chamadas de pinacócitos. Cada pinacócito é uma célulazinha achatada que fica em contato direto com a água do meio externo. Então vai exercer uma certa proteção. Logo na sequência, nós temos as células chamadas de porócitos que dão origem aos poros. Então são células que apresentam um canal interno que comunica o meio externo com o meio interno. Então o meio externo com o meio do átrio. Então aqui estaria o porócito. E aí você tem, né, na parte interna, né, fazendo o revestimento interno, o grupo de células chamadas de coanócitos, que são essas células que nós comentamos aqui nesse primeiro momento. Entre os pinacócitos e os coanócitos, existe uma região que a gente chama de mesohilo. No mesohilo, eu encontro 2 conjuntos de estruturas. O primeiro são umas estruturas que podem ser à base de calcário ou de sílica, chamada de espículas, que tem sua origem a partir de um grupo de células chamadas de esclerócitos, que vai ter uma função basicamente de estrutural. Vai ajudar na manutenção da estrutura do corpo da esponja. E uma outra célula chamada de amebócito. Essa célula ela é classificada como totipotente. Então ela é uma célula que auxilia no processo de digestão, ela tem capacidade de se diferenciar nos demais tipos celulares e também em gametas. Então ela é uma célula ameboide, ela tem livre movimento no mesohilo, que é essencialmente aquoso. Falando um pouquinho mais dos coanócitos, né, o coanócito ele possui uma região que a gente chama de colarinho, e aqui nessa região à esquerda nós temos a estrutura principal, onde está o núcleo, o citoplasma e as principais organelas. E a partir daqui eu tenho um flagelo que vai proporcionar a captura do alimento, beleza? Então ele captura, ele vai bater aqui, o fluxo água vai entrar por aqui, passando ele captura a partícula alimentar e a digestão ela vai ser intracelular. Nós temos uma particularidade aqui, né? O grupo dos poríferos não apresentam formação de tecido, consequentemente não formam órgãos e nem sistemas. Então, basicamente, tudo que eles precisam para sobreviver é feito célula a célula por meio de processos de difusão ou osmose. Tá? Então, é um grupo que praticamente não apresenta uma estrutura tão complexa interna. Eu vou dar uma ajeitadinha aqui no quadro e aí eu já venho com a parte de classificação e reprodução. Galerinha, na nossa segunda parte, então, quero destacar para vocês um pouco a respeito de estrutura corporal, tá? E aí a gente finaliza com a parte de reprodução. Tem uma classificação que normalmente é adotada em relação ao nível de complexidade estrutural das esponjas. Então nós reconhecemos 3 tipos, do simples para o mais complexo. Então nós temos a ascon ou asconoide, a sicon ou siconoide e a leucon ou leuconoide, tá? Então vamos lá, algumas diferenças para você entender direitinho e não confundir em um exercício, tá? Na ascon nós temos a estrutura mais simples. Então basicamente toda a parte interna dela ligada ao átrio é toda forradinha por uma camada de revestimento só de coanócitos. Então a água praticamente ela entra direto pelos poros, circula aqui pelo átrio e já sai
pelo ósculo, tá? Então estrutura bem simples. Agora, na sícon, o que acontece? A água ela vai entrar por um grupo de canais, chamados de canais inalantes, e aí ela vai passar por uma região onde eu tenho o acúmulo dos coanócitos. E aí sai dessa região para os canais exalantes. E aí ela chega na região do átrio. Na esponja leuconoide, ou na leucon, nós temos aqui agora um local específico onde vai ter o acúmulo dos coanócitos dentro dessa estrutura, que a gente chama de câmaras vibráteis. Então, praticamente agora, os coanócitos ficam restritos a essas câmaras, aí eu tenho também a presença dos canais, e aí eu vou ter um átrio bem reduzido, um átrio bem mais econômico em relação à estrutura. Beleza? Uma outra coisa que eu quero falar para vocês, toda essa estruturinha aqui, ó, ela é mantida por dois conjuntos de uma espécie de esqueleto. Nós temos uma estrutura chamada rede de espongina, que ela apresenta uma natureza orgânica. E a outra que são as silicosas, né? Ou por calcário, que aí ela tem uma estrutura até um pouco mais rígida. É importante destacar isso aí em relação ao que seria o esqueleto básico, né, de uma esponja. Tranquilos? Então bora lá. Desse outro lado, a parte de reprodução. Nós reconhecemos dois tipos de reprodução dentro do grupo das esponjas: reprodução assexuada e sexuada. Basicamente, eu tenho três estratégias dentro da assexuada. Primeira delas é a regeneração. As células apresentam uma grande capacidade de regeneração. Então, se eu tiver uma estrutura da esponja rompida por um acidente, um esbarrão de um peixe ou coisa assim, ela tem a capacidade de se regenerar. O segundo tipo é o brotamento. Então a gente tem uma esponja, vai formar um pequeno broto. Esse broto ele pode se desenvolvendo fazendo parte dessa estrutura original. Caso ele se rompa, ele vai cair e aí ele pode dar origem a uma outra esponja. E o terceiro tipo é a gemulação. Esse aqui é muito típico de esponjas de água doce. É uma resposta mediante uma agressividade do meio, por exemplo, uma diminuição do fluxo de água, então eu estou baixando ali o corpo d'água, digamos, e aí eu estou ficando mais restrito quanto a essa disponibilidade. Então a esponja ela vai se reduzir a uma estrutura chamada de gêmula, aonde eu tenho uma membrana, né, toda completa de espículas, e na parte interna eu tenho tipo espécie de uma bolsa repleta de amebócitos. E aí eu tenho uma pequena abertura protegida por a membrana chamada de micrópila. Aí ela vai ficar ali reduzida no estado de dormência. As condições voltaram a ser favoráveis, ela vai romper aquilo ali e os amebócitos vão dar origem aos demais tipos celulares. Então, as três estratégias assexuadas. Na parte de reprodução sexuada, eu tenho a participação de gametas. Normalmente, os espermatozoides eles apresentam uma origem tanto a partir dos coanócitos quanto dos amebócitos, e acredita-se que os óvulos se formam a partir dos amebócitos. A ideia é o seguinte: ele vai formar o gameta masculino, esse gameta masculino vai sair pelo ósculo, vai nadar em direção a uma esponja feminina. Ou ele pode encontrar e fazer a fecundação na parte interna, na região do mesoílo, ou na parte externa, que seria na própria água. E aí ele, de alguma forma, iria liberar o óvulo no ambiente, tá? E o desenvolvimento, ou seja, a formação ou não de um estágio larval, pode acontecer ou não. Desenvolvimento indireto vai formar uma larva. Desenvolvimento indireto não forma larva. Se formar larva, nós temos dois tipos básicos de larvas que podem se formar. Um primeiro é chamado de anfiblástula. Normalmente ele vai ter um desenho próximo a disso aqui que eu fiz, tá? E o segundo tipo larval, ele é chamado de parenquímula. E aí ele pode ter esse outro aspecto. Beleza? Aí a gente fecha a parte de reprodução. Destacando ainda uma importância ecológica, como esses indivíduos são animais filtradores e a água passa ali continuamente no interior de suas estruturas, eles são classificados como indivíduos bioindicadores, tá? Indicadores do ambiente quanto a níveis de poluição. Tá? Quanto à parte econômica, muitas esponjas produzem alguns tipos de substâncias que estão cada vez mais sendo utilizadas e analisadas
âmbito medicina. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido. Já já eu venho com um recado. Bom, pessoas, espero que realmente vocês tenham aproveitado essa aula, tenham atingido o objetivo seu aí de tirar dúvidas em relação ao grupo das esponjas. É o nosso primeiro filo dentro dos 9 filos que fazem parte da nossa playlist de zoologia. Então eu te convido, se você ainda não é inscrito, a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e, se possível, compartilhar com seus amigos. Eu vou ficar muito grato se você fizer isso por mim. E se você quiser me seguir nas redes sociais, eu posto ali toda semana materiais, resumos, e aí a gente pode ter um contato um pouco mais próximo. Tá aqui as minhas redes sociais. Tranquilos? Bons estudos e fui!